Neste vídeo, e antes ainda de avançarmos para a criação das nossas próprias diretivas, vamos fazer uma pequena revisita às diretivas de atributo. Uma vez que no vídeo anterior falámos aqui sobre as diretivas estruturais, vamos então aqui acrescentar àquilo que fizemos no vídeo anterior algumas diretivas de atributos, mais especificamente o ngClass e o ngStyle. Neste vídeo vamos apenas recapitular para manter o assunto em dia as diretivas de atributo, uma vez que no vídeo anterior estivemos a falar sobre um caso específico das diretivas estruturais. Isto porquê? Porque a partir dos próximos vídeos nós vamos aprender a criar as nossas próprias diretivas, ok? Então, neste caso concreto aqui nós vamos usar duas diretivas das mais comuns em termos de atributo, que é o ngClass e o ngStyle. E relembrando como é que elas podem ser usadas, vamos aqui regressar então ao nosso código. E o que nós vamos fazer aqui é o seguinte: vamos usar o mesmo exemplo que nós temos do vídeo anterior, em que nós temos aqui uma lista que é criada automaticamente com o ngFor, que é uma diretiva estrutural, e depois temos aqui o ngIf, que permite visualizar ou esconder esta lista, ok? Vamos trabalhar então aqui o ngClass e o ngStyle. Ora, neste caso eu vou falar sobre o ngClass. O ngClass, nós podemos chegar aqui ao nosso template, ou melhor, ao nosso cheiro de CSS, e vamos acrescentar aqui cor fundo, ok? E vamos colocar aqui uma background color. Vamos aqui colocar como deve ser, background color, e vamos escolher uma cor, por exemplo, bastante mais suave. Vamos colocar aqui, pode ser aqui o beige, ou bisque, ok? Muito bem. Posto isto, uma vez que temos aqui dentro do nosso CSS, do nosso componente, da App Component, nós podemos voltar aqui ao nosso código, ok? Neste caso vamos colocar aqui, e, por exemplo, vamos colocar aqui, pode ser antes ou depois, não tem qualquer problema. Neste caso, estas duas diretivas, uma vez que elas têm natureza distinta, podem coexistir. Então eu posso colocar aqui, então, uma diretiva ngClass. E a diretiva ngClass caracteriza-se por ser apresentada se uma determinada condição for verdadeira ou falsa. Então, neste caso, o que nós vamos colocar aqui é definir a condição, e para isto nós vamos colocar aqui o seguinte: vamos colocar primeiro o nome da nossa classe, ora, neste caso, cor fundo. Eu penso que depois faltará ali colocarmos uns apóstrofos, mas vamos aqui verificar então. Se nós colocarmos aqui, por exemplo, ver, ok? Simplesmente isto. E eu já vamos verificar aqui se está a funcionar. Ora, como podem observar aqui, ele não está a funcionar corretamente. Eu penso que terá a ver com o facto de nós termos que colocar aqui obrigatoriamente então dois apóstrofozinhos, ok? Vamos aqui refrescar, ok? Temos então aqui já a formatação feita e, obviamente, quando nós clicamos aqui, a formatação desaparece, ou neste caso a lista toda desaparece. Mas nós podemos controlar isto da seguinte forma. Portanto, o que nós temos aqui dentro é um objeto, ok? Que contém uma única propriedade. Neste caso é a classe que nós vamos querer apresentar do nosso fecheiro de CSS. Esta classe está a ser controlada pelo valor da variável ver. Mas vamos criar aqui uma outra variável, que vamos colocar, vamos chamar-lhe aqui, por exemplo, VCSS, ok? Ver CSS, que vai ser também booleana, é igual a true, ou neste caso vamos colocar igual a false, e vamos acrescentar aqui um pequeno botão, ok? Neste caso vamos copiar tudo isto, vamos colocar aqui um botão que vai fazer exatamente o mesmo, mas aqui é o ver CSS, vai passar a ser verdadeiro ou falso, consoante nós quisermos. Eu vou colocar aqui CSS, este botão vão aparecer um à frente do outro, ok? Tão simples quanto isto, vamos aqui verificar, cá está então clicar, e no CSS, quando eu clico, o que deveria acontecer então era o seguinte: eu clico aqui e deveria não aparecer aqui a classe. Vamos então verificar o que é que se passa aqui deste lado. Nós ainda não alteramos aqui para ver CSS, portanto é a variável que vai controlar o aparecimento do ngClass. Então agora sim, nós vamos ter aqui o aparecimento ou não, a visualização ou não destes dois atributos, ok? No caso específico do ngStyle, e neste caso nós podemos utilizá-lo também aqui. No caso das variáveis estruturais, ou melhor, das diretivas estruturais, assim é que é, nós não podemos deixar que elas coexistam dentro do mesmo elemento. As diretivas estruturais, elas podem coexistir. Então vamos colocar aqui um ngStyle, e no caso do ngStyle nós vamos definir aqui de uma forma muito concreta
o que é que nós queremos que seja apresentado. E, por exemplo, se nós colocarmos aqui, por exemplo, uma color, que é a cor de frente, nós depois podemos definir aqui qual é o seu valor. Então vamos colocar aqui, por exemplo, red. Okay? Muito bem, vamos aqui verificar se há algum erro ou não. Como podem observar, está a aparecer ali o red. Nós aqui só controlamos a parte do background através do ngClass temos desta forma aqui também a possibilidade de poder controlar aqui a cor. E como é que nós podemos controlar aqui a cor no ngStyle? Ora, nós poderíamos utilizar outro ngClass aqui, mas não, vamos utilizar o ngStyle, porque nós podemos definir aqui este valor condicionado por uma determinada variável, ok? Por exemplo, o ver CSS. Se nós colocarmos aqui ver CSS, e se ver CSS for igual a verdadeiro, então vamos colocar assim, ver CSS igual a true, então nós podemos colocar aqui uma condição ternária, que é colocar aqui red. Caso contrário, pode ser, por exemplo, black. Okay? Portanto, o que eu estou aqui a dizer é o seguinte: se a variável ver CSS, que ali está, é igual a verdadeiro, então ele coloca a vermelho. Caso contrário, ele coloca a black. Então, vamos aqui verificar o que é que acontece. Quando nós regressarmos aqui ao código, nós temos então o texto a vermelho, que provém da utilização do ngStyle, e o fundo aqui com esta cor, que eu não consigo até determinar o nome, que é provocado pela utilização do atributo, neste caso da diretiva de atributo ngClass, ok? Então, como nós podemos ver, elas podem coexistir, são extremamente versáteis, porque eu posso definir automaticamente aqui o valor, ou por exemplo utilizar então código de JavaScript, para podermos analisar aqui uma determinada condição, e por conseguinte estes são aspectos que nós devemos ter sempre presentes na utilização deste tipo de diretivas. A partir do próximo vídeo vamos começar a entrar então na percepção de como é que nós podemos construir as nossas diretivas. É evidente que existe um conjunto muito mais vasto de diretivas que nós podemos utilizar e que já vêm com o próprio Angular, mas a seu tempo nós iremos então ver como tirar partido dessas diretivas. No próximo vídeo vamos começar a ver como criar as nossas próprias diretivas.